Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa segunda temporada do Pesquisar é Preciso. Nessa segunda temporada, além da gente apresentar um pouco os projetos de pesquisa que a nossa universidade vem realizando, nós também estamos contando com a participação dos nossos discentes, contando um pouco dos trabalhos que eles realizaram o ano passado e esse ano durante a pandemia, como fortalecimento da pesquisa e da ciência na nossa universidade. Bem, hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o professor doutor Rodrigo Pereira dos Santos, que vai falar sobre ecossistemas de software na indústria, e o aluno, né, que está se formando por agora, o discente Vinícius Condina, que irá falar sobre análise de influenciadores na gerência de requisitos em ecossistemas de software. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer ao professor Dr. Rodrigo e ao discente Vinícius pela disponibilidade. Eu, então, vou apresentar agora o professor Dr. Rodrigo, para que ele possa começar a sua explanação, e depois eu peço que o Rodrigo, né, como orientador do Vinícius, apresente, então, o Vinícius para ele fazer a apresentação do seu trabalho. Então, o professor Dr. Rodrigo Pereira dos Santos, atualmente é professor adjunto do Departamento de Informática Aplicada e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Informática aqui da Unirio. É líder do grupo de pesquisa em Engenharia de Sistemas de Complexos da Unirio. Teve toda a sua formação de mestrado, doutorado em Engenharia de Sistemas de Computação e também o seu pós-doutorado pela COP, na UFRJ, e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Lavras. Atuou como pesquisador visitante na University College London e, atualmente, ele se dedica, né, tem se dedicado com muita experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software e Sistemas de Informação, atuando nos principais campos de pesquisa como engenharia de sistemas complexos e educação em engenharia de software. Doutor Rodrigo, muito obrigado aí pela presença, tanto você quanto o Vinícius. Eu passo a palavra, então, para você iniciar a sua explanação. Obrigado, Anderson, pelo convite, a toda a equipe, né, a Andrea, que nos entrou em contato, né, nos acionou assim, com muito cuidado, né, pelo convite, também orquestrou todo o processo. Então, professor Anderson, muito obrigado mais uma vez. A gente já esteve junto aí numa jornada de 4 anos na Câmara de Pesquisa, né, do eixo de informática. Foi um grande aprendizado entre 2017 e 2021. Pude passar o bastão, mas estou sempre aí na pesquisa, sempre, interagindo, né, com a própria e com todos vocês. Então, queria bastante pela apresentação. Vou compartilhar alguns slides para explicar um pouquinho, né, desse nosso tema, sem ser tão técnico, para que vocês alcancem o que a gente está fazendo no nosso laboratório, né, e alguns destaques aí das nossas pesquisas. E em seguida eu passo o bastão para o Vinícius explicar um pouquinho da pesquisa dele, que foi feita aí na iniciação científica com apoio da Unirio, tá certo? Então, vou começar o compartilhamento de tela. Vocês já conseguem enxergar? Tudo certo. Perfeito, né? Então, originalmente eu tinha colocado um título de projeto mais extenso, mas a gente sabe que o intuito é compartilhar os achados da pesquisa, né, exatamente para que a gente possa deixar que vocês entendam a nossa mensagem. Então, a gente tentou fazer um trabalho um pouquinho mais geral, um pouco, com uma terminologia um pouquinho mais alcançável para diferentes áreas do conhecimento. Eu vou tentar passar essa mensagem para que as pessoas saiam daqui hoje sabendo que os ecossistemas de software, o que está por trás do ponto de vista de pesquisa e as interações com a indústria, né? Que a grande intenção do nosso laboratório é sempre fazer essa ponte de entender problemas que são reais, que estão acontecendo na indústria de software do Brasil e de outros países, olha muito para a nossa realidade, e poder fazer pesquisa com os nossos alunos nessa direção. Então, explorar problemas do mundo real para nós é um diferencial aqui no nosso laboratório. Então, estou hoje no Laboratório de Engenharia de Sistemas Complexos, que eu criei lá em 2017, né, bem na minha chegada na Unirio. E um pouquinho desse assunto, deixei meu e-mail aqui, quem tem interesse ou queira contactar, rps@uniriotech.br, e a minha no LinkedIn, onde eu concentro, inclusive, alguns links para OrcID, para Lattes e para outros, vamos dizer, outras redes, ResearchGate, por aí vai. Bom,
Aqui é um resumo, né? O Anderson já comentou um pouquinho da minha trajetória, então não vou ser exaustivo. A minha formação foi na COP FRJ, na área de Engenharia de Sistemas e Computação. Atuei algum tempo na Fundação Coptec com alguns projetos que me permitiram conhecer o mundo real e também aplicar conceitos da minha pesquisa, que tem essa interface, essa interseção forte. Atualmente estou como coordenador da Comissão Especial de Sistemas de Informação da Sociedade Brasileira. Já estou no terceiro mandato que eu fui reconduzido. Terminei agora um mandato como editor-chefe do periódico ISIS, Revista Brasileira de Sistemas de Informação, que nasceu na Unirio, e que hoje está na SBC, né, mas é um periódico que teve toda a sua trajetória, vamos dizer assim, embasada na nossa universidade, né, entre 2000 e 2020. Tá? Então, para a gente começar um pouco a nossa empreitada, eu vou recuperar um pouco a história, né? Nos anos 90, muito se discutia no Brasil, em termos de indústria de software, a questão da exportação de produtos, né? Como é que produtos de software de qualidade para a gente exportar para outros países. E a meta era, inclusive, reutilizar, ou seja, se eu quero desenvolver uma grande solução, por exemplo, para automação bancária, para gestão gestão acadêmica, né? Gestão de processos acadêmicos, de repente, uma organização ela pode prover uma solução para mas ela também pode adaptar essa solução para outros clientes, ou seja, ela faz um investimento inicial em ter força de custo forte, um produto diferencial no mercado, e depois ela consegue fazer adaptações e customizar isso para diferentes vamos dizer assim, diferentes clientes, né? Então, naquela época, o pessoal discutia muito em quebrar o produto em pedaços, que são as partes, os componentes, né? Para que a gente pudesse alcançar um maior nível de exportação. Só que em algum momento se discutiu também a questão da excelência do software, porque muito se usava de algumas normas como a ISO, muito para a qualidade do produto, esquecendo que um software depende também de quem está criando esse produto, né? Então, depende do processo. Naquela ocasião, muito se pensou nisso. Esse aqui é um relatório da Carnegie Mellon University, né? A gente tem lá nos Estados Unidos um instituto, né? O Software Engineering Institute, que apoia bastante a pesquisa e prática em engenharia de software, né? Que é essa área que eu tenho atuado. E foi feita essa previsão de que esse mercado de componentes, pedaços de software que possam ser reutilizados, que ele alcançaria mais ou menos 10 bilhões de dólares em 2005. Mais uma coisa que acontece, que é interessante, é que a gente não tem só, como vocês observam nessa imagem, essa parte externa, onde a gente tem os desenvolvedores de ferramentas, certificadores, capacitação técnica, e de um lado o usuário e fornecedor. Não, a gente tem toda uma rede de produção dentro da indústria de software. Um cliente demanda uma solução para o fornecedor ele precisa recorrer a outros fornecedores que constroem os pedaços, como num computador, no hardware, né, ou nas máquinas, né, quer dizer, a gente tem diferentes atores criando essas soluções para que depois alguém possa integrar. Então, a gente também tem isso na indústria de software, que é essa caixinha verde que está aqui, né? E tanto aqueles desenvolvedores ou as empresas de software que integram soluções, como aquelas que criam os pedacinhos que vão ser integrados. E, mais do que tudo, a gente tem um canal de distribuição, que é um local onde as pessoas possam adquirir esses produtos e se comunicar. É o que a gente tem muito no e-commerce hoje, né? Várias plataformas de lojas eletrônicas. Então, se pensava isso para o mundo do software. E aí, nos anos 2000, uma das minhas primeiras pesquisas, né, na pós-graduação, ainda na minha formação de doutorado, foi esse canal de distribuição, mas não só do ponto de vista de colocar pedaços, alguns produzem, outros consomem, né? Mas que a gente também pensasse em mecanismos econômicos ou financeiros que promovessem esse mercado. Percebe aqui embaixo, e aí foi o tema da minha dissertação, era envolver diversos mecanismos que pudessem explorar essas outras perspectivas que não somente técnicas. E a engenharia de software é uma área muito técnica, e naquela época a gente estava dando um passo além, vamos fazer uma ponte entre uma dimensão técnica e uma dimensão de negócio, para poder fomentar esse mercado, porque não adianta a gente ter soluções técnicas sem olhar para modelos de negócio. E lá em 2009, né, ainda ali numa transição de mestrado para doutorado, a gente acabou, no meu caso mais particular, participando de um congresso, que é o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, e o Ian Bosch, que é um dos grandes pesquisadores da indústria de software internacional, ele veio explicando que as empresas não devem fornecer toda a solução, elas devem olhar para os clientes, e os clientes têm que ter a autonomia para poder configurar essas interseções. De um contexto que você falar de linha de produto que a gente tem na indústria automobilística, por exemplo, né, onde dita essa variação do produto para os ecossistemas de software, onde o cliente
por exemplo, no smartphone, tem a possibilidade de configurar da forma que ele quer. Ele recebe o smartphone já com todos os aplicativos. Ele dá as permissões, ele instancia os aplicativos que ele precisa, e esse sistema é único, né? E vários atores estão colaborando, não sendo contratados, por exemplo, das grandes empresas que estão por trás, por exemplo, do iOS e do Android, que é a Apple e a, né? Então, quer dizer, essa empresa sozinha ela não vai prover toda a solução, ela precisa fazer um modelo ganha-ganha. E aí, quando a gente avança um pouco os sistemas, eu compartilho aqui o link desse artigo, né, que a gente publicou na Conferência Europeia de Arquitetura de Software em 2018, de transição, né? Depois de um tempo passou da minha defesa de tese, o pós-doutorado, eu consegui fazer um link já estando dentro da Unirio, dentro do PPGI, já atuando com a iniciação científica, né, e entender esses efeitos nas empresas que consomem software, né? Eu falei alguns exemplos como a Apple, tem a Amazon, a gente tem a são grandes empresas que produzem essas soluções de massa, né, e que com parceiros no mundo inteiro, sejam esses parceiros contratados ou num modelo como a gente tem os desenvolvedores de aplicativos, né, que a empresa não contrata, mas fornece um modelo. Mas a gente também tem as empresas que consomem. E no Brasil a gente tem muitas empresas grandes, públicas e privadas, que consomem soluções dos mais diversos fornecedores e depois sofrem com a integração, com migração, dependência de fornecedor, com obsolescência tecnológica. Então, todos esses fatores são muito relevantes no texto. E aí eu comecei a investigar fortemente esses efeitos dos ecossistemas de software dessas grandes plataformas sobre as empresas que dependem delas. E isso acontece muito no Brasil. Isso gerou uma colaboração, né, com a professora Cláudia Werner da COP, professor Anthony Kinstain, do tempo que eu passei no exterior, na College London. Né? Então, isso foi bem interessante, porque é um trabalho que eu reporto mais ou menos uma experiência de quase uma década em alguns projetos, né, durante o mestrado e doutorado, onde eu pude reportar algumas observações interessantes dessas questões de dependência, né? E ainda eu ilustrei uma figurinha que ia publicar na International Conference on Software Engineering em 2014, na Conferência de Engenharia de Software do Mundo, falando um pouquinho dessa trajetória de dimensões. Ou seja, não adianta a gente somente olhar para o nível técnico, né, como é que a gente desenvolve temas, mas a gente precisa olhar para o modelo de negócio, de como é que eu vou fazer a gerência das funcionalidades, né, como é que eu vou estar sempre entregando soluções para o mercado, e também olhar para o nível social. Eu preciso atrair pessoas para colaborarem, cooperarem, né, com esse desenvolvimento. Tá? E aí a gente até simplifica o conceito para alcançar aqui com vocês, né, o que a gente está trabalhando, em que uma empresa, ela fornece um produto, ela cria um produto inicial, que a gente vê muito em startups. Esse produto inicial, que seria esse passo 1 da iniciação, em algum momento começa a ser acessado por diferentes atores na comunidade, na indústria, e esses atores vão produzindo artefatos, vão demandando artefatos, extensões, configurações, até que a gente consegue, depois num passo 3, chegar a uma rede social. Ou seja, a gente tem a propagação e essa propagação normalmente começa a amplificar, aquele conceito de rede social, né? Onde um conhece 5, que conhece mais 5 cada um, e a gente consegue exponencialmente atingir a comunidade. Até, né, o momento da terminação. E a terminação significa não somente em produto, mas também deixar um legado para o próximo. A gente olhar para os ecossistemas do Orkut e do Facebook, aconteceu um pouco isso. O Orkut finaliza ali no final dos anos 2000, né, praticamente quando o Facebook veio agressivo com o filme, todo mundo começou a criar conta e começou a delinear um pouco da plataforma. Então, o conhecimento se manteve, a rede não ter se mantido, né? Tem vários benefícios que eu acabei com vocês aqui, não vou ser exaustivo nesses pontos, mas o principal é fortalecer a organização diante dos competidores, então isso está sendo fundamental na indústria de software, né, por todas essas questões de você ter um maior valor, atratividade de clientes, inovação e etc. Mas a gente tem dificuldades, principalmente no que se refere a modelar e analisar esses ecossistemas, essas redes que se formam entre produtos e organizações. E é nisso que o nosso laboratório na Unirio tem investido esforços, né, com os alunos de mestrado, doutorado e de graduação. Todos esses modelagem e análise são, quer dizer, está em decorrência do conhecimento que a gente não tem como gerir, porque a gente não sabe quem está participando, se a arquitetura, né, por exemplo, se o sistema operacional de um dispositivo móvel, se ele é estável ou não. Então, a gente tem uma série de problemas que a gente tem que ficar atento, né? Então, a gente precisa entender o problema para poder prover uma solução.
E aí, nesse auge, né, da pesquisa, vamos dizer assim, eu quero trazer para vocês alguns dos principais impactos, né, gerados, né, pelos ecossistemas de software na indústria. Em 2016 para 2017, quando eu entrava na Unirio, passei uma temporada como professor substituto, e naquela época a gente estava, né, terminando ali o pós-doutor, e eu consegui cunhar um capítulo com 2 parceiros de outras universidades, do Mato Grosso e do Maranhão, uma lista de 15 fatores, né, com base nos 15 anos de experiência que eu tenho nesse assunto, de pesquisa e prática. E a gente resolveu cunhar essa lista para facilitar com que as organizações também pudessem o ecossistema de software e como ele afeta a indústria. Então, eu não vou passar por todos eles, mas vou destacar alguns, os quais alguns alunos da Unirio têm atuado comigo nas pesquisas, né? Então, por exemplo, no primeiro fator, que é a diversidade de organizações e relações, aqui tem algumas alunas que atuaram comigo, que já terminaram, que estão atuando, Nádia, Juliana, Luciana e Tayana, tem algumas colaboradoras, no caso aqui a Tayana foi uma coorientação no UFRJ, e os outros alunos do PPGI são aqueles que eu orientei, até destaquei aqui onde eles estão hoje, né, muito indústria, então a nossa pesquisa está fazendo estudos também com realidades, sejam realidades do exterior ou do Brasil, e além disso a gente também tem alguns bolsistas CAPES-DS no nosso laboratório, com essa interlocução da própria GPI, da Unirio CAPES. Então, esse primeiro desafio, na verdade, ele tem muito a ver, esse primeiro fator, né, com esse tipo de figura, onde a gente quer modelar todos os atores de uma rede, todas as suas relações, e vocês não têm intenção que vocês entendam o que está aqui, mas só para vocês entenderem, visualizarem, na verdade, toda essa rede confusa que a gente precisa ter mecanismo para analisá-la e tomar decisões. Então, esse é o nosso ponto no laboratório. Pode modelar esses problemas que emergem e a gente apoiar gestores, arquitetos e analistas de TI e também todos os stakeholders beneficiando das soluções nas suas decisões. Tá? Um segundo fator, e a gente tem mais alguns alunos aqui do PPGI do BSI, né, do Bacharelado de Sistema de Informação atuando, é a questão de estimular o desenvolvedor externo, que é essa força de trabalho que a empresa não contrata, para utilizar essa plataforma e contribuir com o produto. Né? Tem o iPhone, o Android, o SAP, o Eclipse, né, que é a plataforma para desenvolver a Eclipse Foundation, a própria plataforma da SAP, né, fornecendo as suas soluções para gestão. Então, aqui nesse ponto, tem pesquisas com Luiz Alexandre, Victor, que são alunos de mestrado, Bárbara, que é uma monitora do BSI, que também faz um pouco de pesquisa com a gente, né, numa das disciplinas, e o meu ex-aluno, que hoje é professor do FMS, Aldrin Fontão. Né? Então, a gente tem algumas pessoas que trabalharam ou trabalham com esse ponto comigo, e aí a nossa grande perspectiva aqui é entender esse tipo de modelo, que é aqui da Apple, Google, onde eles utilizam uma plataforma central para visibilizar o produto, tem o dispositivo eletrônico, tem uma API, que é uma interface para que os externos possam integrar soluções simplificadas dessa maneira, mas a empresa ela tem um escritório onde ela vai cultivar um ecossistema de consumidores que vão dar força para o produto, aquela coisa da pessoa ser fiel ao produto, que ele sempre está antenada nas atualizações, mas também integrar com o ecossistema de desenvolvedores, ou seja, manter a força de trabalho externa da empresa. E com isso, prover uma unidade de aplicativos e soluções. O fator 3, de compartilhamento de conteúdo, conhecimentos, problemas, habilidades, experiências. Tem outros alunos que estão atuando nessa fronteira das dimensões sociócio, né, para além da técnica. Então, tem o doutorando Sandro, tem o mestrando Alexandre, o mestrando Roberto, e uma ex-aluna Rebeca, né, com uma parceria com uma outra universidade. Também todos estão na indústria e nos permitiram aqui no laboratório alcançar algum conhecimento prático, né, sobre esse compartilhamento. Interessante, em outro estudo que motivou esse fator, foi um feito lá em algumas empresas da Europa que fazem um consórcio, vamos dizer assim, para criar soluções para o AutoCAD, aquela ferramenta, né, de modelo. E o mais interessante é que as pessoas, mesmo atuando em um consórcio, elas têm um baixo senso em termos de construção de comunidade e compartilhamento, mesmo que você esteja atuando em colaboração. Então, a gente, motivado por isso, está fazendo pesquisa para entender esse fenômeno. Sobre o fator 4, que está relacionado com a reutilização de software, a gente tem alguns alunos pesquisando sistemas podem interoperar visando atingir missões maiores. É o que a gente vê quando aconteceu a Copa do Mundo, as Olimpíadas, onde vários sistemas que não se comunicam, sistemas de software, tiveram que se comunicar para prover um trânsito inteligente, para poder ter pistas, para poder ter horários, aeroporto.
prefeitura, as lojas, né? A gente teve toda uma integração para poder viabilizar um grande evento. E são sistemas que não se comunicam muitas vezes, mas eles têm que se juntar em algum momento, atingir missões maiores. Os alunos que estão investigando, né? O Francisco no doutorado, o Márcio no mestrado, que terminou o mestrado, e a Juliana também, que terminou o mestrado. Vejam que aqui tem uma professora do IFPI, então alguns alunos de outras regiões do Brasil que vêm fazer mestrado, doutorado na Unirio com a gente. E essa aqui é só uma figura para a gente mostrar as camadas, né? Quando a gente quer entender, por exemplo, o que está por trás de um celular, de um smartphone, o que é separado do core do sistema, do núcleo, e o que é periférico, e que permissões cada um tem, tá? Avançando mais um pouquinho, alguns fatores, tá? Que, pelo momento, eu prefiro não comentar, porque a gente tem um tempo mais curto, certo? Depois eu deixo aqui no vídeo para aqueles que tiverem curiosidade em pausar, né, para ver um pouquinho. Falando um pouco de transparência, tem outros alunos que estão atuando nessa linha comigo, tem um doutorando, Rodrigo, tem o mestrando Alexandre, que acabou de começar, tem um aluno de Unirio que começa agora, o Tiago, né, acabou de ganhar a bolsa, e tem o Alexandre Meirelles, que fez mestrado e terminou em 2018. E esse fator... Tá? Só um minutinho, pessoal. Desculpem. Vou ver se eu consigo falar, pessoal, que eu estou num lugar muito seco, então tá difícil aqui com a... No fator 7, que é a transparência, a gente está olhando muito para os relatórios de mercado e como é que as pessoas interagem com organizações que provêm alguns dados para que elas tomem decisões, por exemplo, de qual tecnologia elas devem adotar, quando que elas devem migrar de uma plataforma para outra. E aqui eu deixei exemplos de grandes organizações que têm essa missão, vamos dizer assim, né? Para isso a gente precisa ter dados, tanto internos quanto externos, para facilitar esse processo. Em termos do projeto modular, eu vou deixar aqui dois colaboradores, né? A gente tem um aluno que está na Argentina, fazendo uma tese junto com a gente, né? Eu sou co-orientado. E eu recebi uma visita da professora Aline do IFE, que ela esteve com a gente em 2019, antes da pandemia. E o nosso objetivo principal é entender um pouquinho de como é que diferentes soluções podem ser evoluídas para a gente ter um projeto claro, separar os pedaços, né, dessas grandes plataformas e, por isso, facilitar a manutenção e evolução. Vou pular mais alguns fatores. Falando um pouquinho das características internas de saúde do ecossistema, né, como é que essas plataformas sobrevivem com esses colaboradores. Alguns trabalhos a gente fez também no BGI, com o Bruno no mestrado dele. A gente teve 2 TCCs de extensão, Anderson e Mariana, e a gente ainda teve uma IC Unirio, que é a Pilar, lá em 2017, 2018. E um dos grandes que é o fator crítico de sucesso da Apple, por exemplo, né, que é a Apple Store. Como é que a gente tem vamos dizer assim, um canal de distribuição onde a quantidade de produtos que entra é diretamente proporcional à quantidade de consumos e de downloads. Então, assim, é um mercado muito virtuoso. Muito virtuoso. Vou pular esses fatores aqui um pouquinho. Peço desculpas porque a minha voz está um pouquinho falhando. Falando um pouquinho do fator, um pouquinho de definição clara de processos, tem aqui alguns alunos do laboratório também, o Felipe, fazendo doutorado, o Rodrigo, que terminou o mestrado, Thaís e outro Rodrigo, que fizeram IC Unirio. E o nosso objetivo é facilitar entender como é que acontece o processo de ensino e aprendizagem, e até motivado, por exemplo, uma figura onde a gente tem, de um lado, todo o processo de desenvolvimento de uma plataforma central, por exemplo, o Moodle, né? A gente puder falar de autoria, e do outro lado as pessoas, os alunos tentando entender os conteúdos, tentando se comunicar, até para fazer, inclusive, massivos abertos, né? Como a gente está entendendo aí com o cenário dos MOOCs. Isso é especialmente importante na pandemia da Covid. Vou pular aqui mais o fator, e para finalizar, tenho aqui a questão dos domínios de aplicação, onde tem alguns alunos falando, o Paulo, fazendo doutorado, o Rodrigo Vinícius, Condina, que está aqui com a gente, e o João Pedro, que também é aluno do BSI, né, que está como PIBIC CNPq. E o grande intuito da gente é entender esses requisitos, essas dados, que tem um exemplo da empresa SAP, né, onde a gente gostaria de entender principalmente como é que a indústria pensa funcionalidades de gestão
Isso é incorporado à plataforma. Em algum momento, algumas funcionalidades deixam de estarem disponíveis e outras vão ser acrescentadas. E a gente consegue ter um produto padrão que é sempre entregue no mercado. Bom, pessoal, vou fazer um encerramento aqui, né? Primeiro, uma das coisas que me deixou muito feliz nesse momento, né, de 2021 foi ter visto esse levantamento da própria GPI, onde aparece aqui o termo Software Ecosystems, em termos das pesquisas da Unirio. Então, em termos de informática, a gente acabou tendo essa representação aqui na nuvem de palavras, isso nos deixou muito orgulhosos. E esses aqui são alguns dos alunos que a gente mantinha semanais, né, presenciais, a gente mantém reuniões semanais remotas. Então, são algumas fotos tiradas antes da pandemia, no início de 2020, e já a turma nova do mestrado e doutorado em 2021. Aqui a gente tem um mapa com todas as colaborações, né, que a gente tem conduzido no Brasil, com diferentes universidades e centros de pesquisa, que ajudam aí também com orientações nas nossas publicações. Eu deixo aqui que nós conseguimos produzir no início de 2020 e que conta com capítulos de 2 alunas da Unirio, uma de mestrado, Juliana, e IC Unirio, né, inclusive a minha primeira IC Unirio em 2017 e 2018, já no capítulo de livro internacional da série Springer. Nós também temos um livro onde eu participei durante o doutorado, que é o livro adotado para a área como referência. Então, um livro anterior é meio que uma atualização de conhecimento. Eu destaco aqui que a minha tese nesse assunto no Brasil, que nos permitiu também abrir portas nessa pesquisa logo em seguida, né, na minha iniciação na Unirio. Alguns pontos importantes para se destacar com o estímulo da universidade, principalmente a própria GPI, a professora Evelyn e o professor Anderson, que sempre nos motivam a estar presentes nos eventos, nas publicações. São 2 eventos onde eu sou presidente do comitê diretivo, né, que dirige esses eventos, um internacional e um nacional. Eu tenho participado enquanto eram presenciais, né, na organização, que é muito saudosista nesse momento. Alguns comitês que eu coordenei de eventos centrais, principalmente o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Gestão, que está aqui em cima, que é diretamente relacionado à nossa pesquisa no PPGI e no BSI. É isso, pessoal. Peço desculpas pela minha voz, está um pouquinho ruim. Realmente eu estou passando um pouco de aperto com o clima. Então, vou passar a palavra agora rapidamente para o Vinícius, que é aluno do BRIO, participou com a gente de iniciação científica, né, com bolsa, conseguiu fazer algumas publicações que queria falar. Então, Vinícius, vou deixar você conduzir a apresentação agora. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho. Vocês já conseguem ver a tela? Apresentação? Sim. Perfeito. Bom, pessoal, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou Vinícius Condino, sou aluno do BSI da Unirio, estou me formando por agora, né, já apresentei meu trabalho de conclusão de curso. Sou orientado pelo Rodrigo Santos e tenho como co-orientador o Paulo Malcher. Eu vou fazer uma pequena explicação do meu trabalho de pesquisa, que o tema é análise de influenciadores na gerência de requisitos em ecossistemas de software. Bom, aqui um breve roteiro de como vai ser essa apresentação. Vou falar um pouco da introdução do tema, da fundamentação. Vou falar da investigação de influência em ecossistemas abertos. Posteriormente a isso, eu vou falar do estudo observacional sobre influência em ecossistema de software. Por fim, vou fazer a conclusão. Uma breve introdução. O desenvolvimento de software ele evoluiu passados os anos e ele não é mais caracterizado pelos aspectos técnicos. Ele passou a envolver os aspectos sociais dentro das interações entre os seus desenvolvedores. Nesse sentido, surgem os ecossistemas de software, que são como um conjunto de negócios que funcionam como uma unidade e eles interagem com o mercado de software e de serviços, tudo compartilhado, e com a relação entre todos esses aspectos.
Dentro do ecossistema de software, podem existir diversos atores, e dentre esses atores, podemos destacar o papel do influenciador, que ele pode ser definido como alguém que vai desenvolver para um ecossistema de software, contribuindo para a sua saúde, por consequência, e complementando o papel de um ator que acrescenta valor para o ecossistema. O influenciador ele vem do termo influência, que pode ser compreendido como um tipo de poder, e ter poder sobre alguém é fazer com que alguém faça algo que de outra forma ela não faria. A motivação por trás dessa pesquisa é que os diversos produtos desenvolvidos dentro de um ecossistema eles podem ser afetados pela influência dos seus atores, e os influenciadores são atores que podem ditar podem começar a liderar o desenvolvimento de software e ditar como vai progredir um projeto de software dentro de um ecossistema. Portanto, o objetivo da minha pesquisa foi compreender o senso de influência de desenvolvedores de software e também observar como as características de um influenciador são percebidas dentro de um ecossistema de software aberto. Aqui tem uma metodologia de como foi a minha pesquisa, começando pela revisão informal da literatura. Posteriormente a isso, chegou a uma etapa de estudo exploratório, onde realizei uma revisão do mapeamento de características dos influenciadores. Por consequência, foi feito o planejamento de um estudo, a execução desse estudo e, posteriormente, a análise, que culminou na escrita de um artigo para o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, 2020, do ano passado, e da apresentação da Jornada de Iniciação Científica de 2020, que também obteve uma menção honrosa. Depois desse estudo exploratório, foi constatada a necessidade de realizar um estudo observacional, que também passou por uma fase de planejamento, execução e análise de resultados, que foi um artigo submetido para o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Por último, foi realizada a escrita do trabalho de conclusão de curso recentemente. Um pouco da fundamentação, o ecossistema ele pode ser definido como um conjunto de artefatos e também de atores que são tanto internos quanto externos de uma organização. Eles trocam recursos e também são centrados em uma plataforma tecnológica comum. Um local onde pode existir, por exemplo, um ecossistema é o GitHub, que ele nada mais é que uma plataforma de hospedagem de código e controle de versão desse código e também de colaboração. Segundo a própria definição do GitHub, ele permite que você e outras pessoas trabalhem juntos em qualquer projeto de qualquer lugar do mundo. Passando um pouco para o estudo exploratório, o objetivo foi realizar um estudo exploratório sobre o senso da influência de desenvolvedores em ecossistema de software. E, mais especificamente, a partir das opiniões desses desenvolvedores que contribuem para um ecossistema específico que existe no GitHub, que é o ecossistema NPM. Com isso, a gente pretendeu entender uma seguinte questão de pesquisa. Qual é a opinião dos desenvolvedores sobre a influência em um ecossistema de software aberto? Para isso, nós realizamos essa pesquisa de opinião e uma das perguntas que nós focamos nessa análise do estudo exploratório foi qual é o nível de influência nos projetos que você está envolvido, onde o desenvolvedor poderia responder no nível 1, sendo mais baixo, e até 10 sendo o nível mais alto, e um campo aberto para ele justificar a resposta anterior dele. Como resultado, nós conseguimos identificar, nós temos 8 características que são relacionadas ao influenciador, divididas em categoria técnica e categoria social. Foram divididos em 2 grupos os desenvolvedores, que são os integradores, que é quem possui um perfil de privilégio mais alto dentro de um projeto, e o colaborador, que é aquele desenvolvedor que está contribuindo com algum tipo de código, mas sem ter um nível de privilégio mais alto. E nós conseguimos identificar que participação com código e status no projeto são características que foram bem relacionadas aos influenciadores, aos desenvolvedores. É um perfil de influenciador de um ecossistema de software. Aqui nós temos algum exemplo de trechos das respostas dos desenvolvedores que foram associados às categorias e às características do influenciador. Na parte técnica, os desenvolvedores eles focaram mais em participação com código, em ser alguém com uma fonte de conhecimento dentro do projeto, alguém que
é procurado para responder sobre dúvidas técnicas, por exemplo, enquanto que na categoria social, os desenvolvedores eles responderam mais focados em questões de participação com comentários, por exemplo, em status dentro de um projeto, até mesmo o número de seguidores dentro do GitHub. Como discussão, nós conseguimos identificar dificuldades dos desenvolvedores em caracterizar o seu nível de influência, e, no geral, nós identificamos que a literatura corrobora com os resultados da pesquisa de opinião que fizemos. Posteriormente a isso, nós realizamos um estudo observacional sobre influência em ecossistemas. O objetivo foi apresentar um estudo observacional com desenvolvedores em uma universidade, que no caso foi a Unirio, e nós simulamos um ecossistema de software aberto, a fim de observar as características do influenciador e como elas surgem, e também a relação de influência entre os desenvolvedores. Para isso, nós realizamos um planejamento, que foi dividir os alunos de uma disciplina em grupos, em 7 grupos, para ser mais específico, onde cada grupo era responsável por um projeto de livre escolha, ficando com apoio de monitores e também do professor, todos eles centrados em uma plataforma tecnológica comum, que foi justamente o GitHub escolhido. Esse estudo observacional, esse desenvolvimento de software por parte dos grupos, teve apoio de ferramentas tecnológicas de educação, como o Moodle, o Meet, e também de apoio tecnológico, como o Asta, o Balsamiq, que são ferramentas para modelagem de sistemas, para prototipagem também de sistemas. Para execução, nós dividimos os grupos em time A e time B, para facilitar tanto a apresentação quanto o feedback individualizado. Nós dividimos em 5 iterações de entrega, sendo a primeira uma fase mais de documentação e o resto das entregas sendo a implementação de fato do sistema. Nós notamos que os desenvolvedores mais experientes eles passam conhecimentos para desenvolvedores mais novatos, isso muito no início de um projeto, e isso está bem relacionado com a característica de fonte de conhecimento. E também observamos que as observações sobre os líderes técnicos coincidiam com as respostas de um questionário final passado para os desenvolvedores. Como conclusão da pesquisa, a gente consegue agora ter mecanismos mais específicos para identificar influenciadores num contexto de software. Temos uma compreensão sobre influência em ecossistema de software no geral e conseguimos compreender a relação de influência entre os desenvolvedores experientes e novatos. Como trabalhos futuros, tem muitos caminhos ainda também para estudar, como comparar as relações de influência entre contextos educacional e profissional, e também podemos explorar as lacunas deixadas por algumas características no estudo exploratório, como, por exemplo, o valor do conteúdo que encontramos algumas lacunas no nosso estudo. Aqui estão algumas referências da montagem da apresentação. Muito obrigado a todos, estou disponível para dúvidas também depois. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer muito ao professor Rodrigo, ao discente Vinícius, e parabenizar por essa brilhante explanação que vocês fizeram aqui com relação a essa temática. Eu queria, então, abrir o nosso chat para quem está nos acompanhando aqui ao vivo, para poder fazer as perguntas. Enquanto o pessoal vai se organizando, eu, na verdade, teria uma pergunta para o Rodrigo e também uma pergunta para o Vinícius. Eu tenho feito essa pergunta para todos os alunos aqui durante os nossos episódios. Rodrigo, achei muito interessante a proposição que vocês tiveram de fazer digamos assim, aquelas 15 áreas ou 15 afirmações que você acaba controlando, né? 15 tendências lá, como você lista. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que foi primeiro montar essa lista desses 15, que eu imagino que, na verdade, são vários fatores e escolher essas 15 não deve ter sido fácil. E dessas 15, o que você considera que deve ser o grande desafio daqui para frente nessa área de engenharia de software, né? Aonde que a gente vai ter que ter mais trabalho dentro dessa área? E, Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência na iniciação científica. Você que está se formando, o quão foi importante para a tua formação
como profissional e para a tua formação acadêmica ter vivenciado a iniciação científica? Anderson, agora podendo falar um pouquinho mais tranquilo, em termos, na verdade, como eu tinha feito um bocado de pesquisa antes, no mestrado, doutorado e no pós-doutorado, a gente começou a reunir acompanhamento sistemático da literatura, né? São as técnicas de revisão sistemática, né, que são mais conhecidas em outras áreas. Eu havia feito alguns trabalhos desse tipo para investigar nichos específicos de engenharia de software, e a gente foi extraindo esses fatores. Por exemplo, quando a gente fala de diversidade de organizações e relações, a gente está falando um pouco dos aspectos sociais da engenharia de software. Então, um dos códigos que a gente extraiu ao ler vários estudos da área, né? Então, a gente também está aplicando análises qualitativas utilizando teoria fundamentada em dados e os mapeamentos sistemáticos, que são revisões de literatura, para poder ajudar na elaboração dessa lista. Essa lista, ela nos permitiu produzir, inclusive, um capítulo de livro que explica cada um desses fatores e de onde eles foram retirados, aplicado num simpósio de interação humano-computador em 2016. Então, a gente teve essa preocupação de rastrear cada fator com uma quantidade de estudos que tem apontado esses fatores. E a segunda parte da pergunta sobre quais são as áreas mais interessantes para a gente investigar nesse contexto, eu diria que uma das áreas é a questão da transparência, porque as organizações elas decidem como evoluir a plataforma ou como evoluir seus modelos de negócio quando elas olham para fora, elas pedem que empresas que a gente até brinca que são gurus tecnológicos, que indiquem um caminho, quando que elas têm que fazer alguma evolução de tecnologia, fazer alguma alteração no processo de negócio, no modelo que elas estão adotando. Então, esse é um ponto. Outra coisa interessante é a questão da abertura de organização, que é um outro fator que eu não mencionei em profundidade, mas que ele diz respeito a como é que a empresa sai de um modelo fechado, onde ela é dona da plataforma ou do produto, e ela prepara esse produto para que outras pessoas de fora da organização possam fazer a. Então, diria também que a abertura é um outro fator de força. E para fechar, acredito eu que a observância às características dos domínios de aplicação, que a gente tem vários setores, né, domínio da educação, a gente tem um domínio, vamos dizer, de automação bancária, a gente tem um domínio de gestão lá. Como é que a gente pode, observando esses diferentes domínios, propor soluções e plataformas e atores? Porque nada melhor do que os atores do próprio domínio poderem ajudar nessa evolução. Eu destacaria esses três, né? Embora a gente tenha feito pesquisas demais. E Vinícius. Certo. Bom, obrigado pela pergunta, Anderson. Eu acho realmente muito interessante. De vez em quando eu me pego pensando nisso, porque eu comecei cedo na faculdade, na parte mais de indústria, né, profissional, porque eu comecei a estagiar logo no segundo período, numa empresa grande, e então minha primeira vivência com informática mesmo, com a TI, foi profissional. E só depois, mais tarde, no decorrer da faculdade, que eu comecei a me envolver com pesquisa. Então, eu primeiro vi o mundo profissional e depois eu comecei a ver o mundo educacional, né, mais voltado para pesquisa. E é bem interessante entrar no mundo da pesquisa, porque eu sempre gostei dessa parte, mas eu nunca soube direito, antes de entrar, né, o que era pesquisar, como era o trabalho de um pesquisador. Tudo isso, eu acho que, de vez em quando, eu acho um pouco que não chega nas pessoas tão bem, nas pessoas assim, no colégio, né, como é que é realmente uma pesquisa. A gente ouve, pesquisador, o que ele faz? Então, eu gosto somente dessas iniciativas de divulgar a pesquisa, porque as pessoas têm que entender o que é pesquisa. Eu acho muito bom. E eu vejo, sim, uma união entre a pesquisa e o contexto profissional, porque o profissional nada mais é que uma pesquisa que já foi já chegou para o mercado. A pesquisa foi desenvolvida, chegou para o mercado de alguma forma. Rodrigo, eu queria, para a gente também ir finalizando, né, a gente cumprir o nosso tempo, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Eu tenho
tenho certeza que para a área de vocês também não foi diferente essa inversão toda. Como é que essa pandemia impactou, né, essa área de engenharia de software para vocês? Acredito que as demandas tenham aparecido de uma maneira assustadora. E como é que você viu a evolução da área frente a esse desafio novo que a gente teve da Covid-19? Então, é interessante. Do ponto de vista de pesquisa, algumas continuaram, né? Alguns pesquisadores têm relatado dificuldade com os atores, né? Normalmente a gente faz algum experimento, algum estudo de caso, alguma pesquisa de opinião, e a gente precisa que as pessoas respondam. Se é um estudo de caso, a gente tem que promover, se é um experimento para o laboratório, alguns que a gente precisa coletar percepções, impactos, né, na rotina de trabalho, remotamente é mais complicado, então essa transição afetou um pouco das pesquisas. Mas a gente tocar, como em alguns fóruns o pessoal tem discutido, né, apesar de tudo, a gente conseguiu realizar algumas pesquisas até nesse cenário remoto pela adaptação das empresas também, né. Agora, do ponto de vista de demanda, o pessoal já tinha uma visão um pouco ágil, né, metodologias ágeis para a gente organizar entregas em determinados períodos de tempo. Já havia uma empreitada, né, de haver pessoas em diferentes localidades geográficas, seja dentro de um país, seja entre países. Então, né, há pelo menos 20 anos a gente tem uma área que é de desenvolvimento distribuído, explora, por exemplo, como é que uma empresa está no Brasil, está na Europa, está na Índia, ou está no Brasil, Estados Unidos, Índia, como é que as pessoas trabalham até o desenvolvimento 24/7, né? Que é as pessoas terminam num país e o outro país pega o trabalho. O tempo já estava sendo investigado, se transforma em realidade, né? Principalmente porque você não precisa nem ter uma filial em outro país. As pessoas estão trabalhando remotamente e fazendo no seu tempo. Então, a nossa área tem feito alguns estudos que foram até publicados ano passado sobre o impacto da Covid nas tarefas, né, nas atividades dos desenvolvedores. E a gente observou que alguns até, surpreendentemente, gostaram de trabalhar em casa por haver a possibilidade de flexibilidade de horário e de cumprir trabalhar mais por objetivos, né? Então, também tem na área essa questão do desenvolvedor externo. A organização não contrata uma solução e algumas pessoas vão construindo aplicações ou extensões e elas recebem por essa construção, não como funcionário dentro de uma equipe. Então, a relação trabalhista também tem se adaptado, né? Um pouco antes da pandemia, durante a pandemia, isso se intensificou. Eu acredito que a academia e a indústria sofreram mais para soluções. Acredito que é bem diferente da medicina, das ciências da saúde, das ciências sociais, que demandam mais da interação presencial também, né? Vinícius, nesse tempo que você ficou como bolsista, eu queria, assim, em termos de resultado que você teve das suas pesquisas, o que você acha que você gostaria de destacar, que você achou que você encontrou que foi mais importante? Como é que esse resultado pode contribuir para a nossa sociedade como um todo? Bom, eu acho que eu até acabei falando um pouco disso até no meu trabalho de conclusão de curso, porque a palavra influenciador aumentou muito o número de pesquisas em relação a isso nos últimos tempos, principalmente a questão de influenciadores de mídias digitais, influenciadores no Instagram, e eu acho bem importante a gente entender os mecanismos por trás de identificar os influenciadores e identificar também como que eles estão influenciando os meios onde eles estão, seja na programação, né, no desenvolvimento de software, seja também na própria mídia digital, que embora não tenha sido o meu foco, não seja o nosso foco, mas, de uma maneira geral, eu considero importante a gente entender os influenciadores, porque nós, às vezes, nem percebemos que estamos sendo influenciados no nosso dia a dia. Então, identificar quem está influenciando a gente, como eles estão influenciando a gente, para mim é um trabalho bem notável. E somente na área de desenvolvimento de software onde surgem as novas tendências tecnológicas. Bem, eu queria mais uma vez parabenizar tanto o professor Rodrigo como o discente Vinícius, desculpa, pela bela explanação que vocês tiveram aqui. A gente fica muito feliz de poder contribuir, enquanto universidade, para a construção dessas temáticas que
ficou muito claro a importância disso para a sociedade, principalmente no meio produtivo, né? E essa área de vocês, ela tem uma inter-relação muito direta. E agradecer a todos que nos acompanharam aqui ao vivo, e aqueles que estão agora nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Lembrando que na semana que vem a gente tem mais um episódio dessa nossa série, dessa nossa segunda temporada, Pesquisar é Preciso. E agradecer mais uma vez a todos que vêm nos ouvindo ao longo desse tempo e acompanhando o trabalho dessa série Pesquisar é Preciso. Obrigado a todos, uma boa tarde, e com isso a gente encerra hoje o nosso quarto episódio da série Pesquisar é Preciso.